Porque você destruiu muitos lares falando que a pessoa não podia se separar, pelo amor de Deus, porque iria para o inferno. Isso não se faz na cabeça de ninguém. Na cabeça de nenhum pai de família ou mãe de família. Você... irmão, pelo amor de Deus. Tá... Como eu falei que eu não ia debater. Agora a pergunta que não quer calar. Eu perguntei pro Alonso, ele não me responde. Quem deu o título para ele de juiz e sentenciador para condenar as almas que casam novamente ao inferno, ao fogo do inferno? Porque assim, Shaul, ele vai te responder que está no Novo Testamento, você já não crê. Então, assim, eu acho que... Não, gente. Se ele falar que está escrito no Novo Testamento que essas pessoas vão para o inferno, eu vou entender. Eu espero que ele me mostre isso. Agora, o que eu estou perguntando é como ele consegue sentenciar. Quem autorizou ele a falar assim, eu estou te sentenciando ao inferno? Eu queria saber isso. Não o que está escrito. Porque ele vai usar como base o que está escrito. Não, gente. Vou repetir. Se na Torá falar assim, quem não comer pão com azeite vai pro inferno. Eu não posso falar assim, eu estou te condenando ao inferno, porque está escrito lá. Não, eu não sou juiz. Eu queria que ele me respondesse quem deu a autoridade de julgar e sentenciar a ele. É isso que eu queria saber só. Muito bem. Ô Alonso, abre o teu microfone e responde ele aí, por favor. O Alonso acho que nem na live tá. Ah, tá. Vai lá, Alonso. Ô, irmão, Wesley, eu tô estacionando o carro, dá um minutinho aí que eu já paro e respondo ele para não fazer barulho na live, hein? Ok. O Alonso vai aguardar um pouquinho. Ô, Shaul, faz a pergunta. Se eu não me engano, só fazendo uma explanação. Se eu não me engano, no Novo Testamento fala que quem vai julgar e condenar ou é Deus ou é Jesus, algo assim. E nunca o homem. É isso que eu não estou entendendo, entendeu? Porque se eu perceber que no cristianismo o homem tem essa autoridade, é muito estranho isso. Pera aí, Shaul, só um minutinho. A questão é assim, ó, o Shaul tá fazendo uma pergunta, mas o Alonso nunca falou isso, cara, na live dele. Ele nunca disse assim, eu estou te condenando. Inclusive eu pedi para subir, ele me bloqueou. Não, cara, ele não fala isso. Ele, apesar de eu não concordar com ele, eu não concordo com ele nas afirmações dele. Mas o que ele diz é que a Escritura diz isso. A Escritura diz, ensina que o homem vai para o inferno e tal, segundo o entendimento dele. Agora, ele diz assim... A Escritura diz que quem casar novamente vai para o inferno? Eu discordo completamente dele, eu discordo, mas ele nunca falou isso. Você acabou de falar que na Escritura diz que quem casar de novo vai para o inferno. Você pode me mostrar isso? Não falei isso. Eu disse que ele ensina isso. Você acabou de falar que ele fala que tá na Escritura. Isso, ele fala isso. Mas ele não diz assim, quem casar de novo vai para o inferno? Não, mas tu não tá entendendo, cara. É complicado isso aí. Você não tá entendendo. Você falou que ele fala isso por causa da Escritura. Eu entendi. Que mostrasse na Escritura assim, quem casar de novo vai para o inferno. Ô Bento, isso aí que você tá falando, ele tá falando assim, ó, me mostra lá onde tá escrito para ele... Isso, só me mostra o capítulo e versículo que quem casar de novo vai para o inferno. É o que eu tô te dizendo, é o seguinte, eu posso te mostrar uns textos lá, que ele entende... Ele entende isso. Ele entende. Mas eu não concordo com ele. Isso, ele entende. Eu falar assim, eu entendo quem é cristão vai para o inferno também. Eu entendo uma coisa. Ele não concorda. Isso. Ele não concorda com o Alonso. Agora o Alonso vai lá, Alonso. Responde aí o Shaul, tá? Depois eu volto aí. Então, eu vou responder. Primeiro, quero deixar bem claro que eu nunca vi o Shaul na minha live. Não bloqueei prova disso, né? Pode ver aí se ele não é bloqueado, nunca bloqueei ele. E ele está disponível para subir na minha live a hora que quiser. Agora, com qual autoridade que eu prego, né? Sobre casamento? João 3, 17 e 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, né? E não as palavras que... Calma, irmão, calma. As palavras de Jesus é quem condenará no último dia. Ele mesmo disse, a minha palavra é quem vai condenar no último dia. Na minha live, onde eu faço minha live, em momento nenhum eu condeno ninguém. Eu apresento a Bíblia de que é pecado e que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não herdar o reino de Deus, você vai para onde? Os que não herdam o reino de Deus. Essa é a minha pergunta. Refaça a pergunta, Shaul.
Eu quero que alguém me mostre no Novo Testamento escrito assim: quem casar pela segunda vez será condenado ao inferno. Não tá do jeito que você quer, mas tá escrito que Está não é. respondido. Muito obrigado. Não tá do jeito que você quer. Se isso te satisfaz, tudo bem, eu também Me fico quieto. satisfaz porque 118 pessoas ouviram você dizer que isso não está na Bíblia e que é um pensamento seu. Então falo para Não, essas não é 120 pensamento meu. pessoas, só um minutinho. Vou falar para essas 122 pessoas agora. Escutem o que eu vou falar. Se você está num casamento infeliz, triste, se você é agredido verbalmente, fisicamente, não está certo, se separe e case novamente. O Eterno nunca vai te consumir em fogo. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 diz que o Senhor não consumirá ninguém. Então não é um novo livro que fará que você seja consumido. Você tem que viver, viva bem, por harmonia até dos seus filhos, até do seu parceiro, da sua parceira. Viva. Se tiver que casar de novo, faça um documento, reconheça isso perante a justiça e case de novo. Mas não seja refém de medo, nem de exploração mental. O Eterno não vai te consumir no inferno. Isso é criação do Novo Testamento. No Primeiro Testamento não fala nada disso, Shaul. Pelo contrário, fala que se não estiver bem o casamento, dê carta de divórcio. E é aí que a gente vê o erro do meu irmão Jesus Cristo, judeu, quando ele fala para desfazer essa lei. Ninguém pode desfazer da lei do Eterno. Não existe isso. Então, gente, se você estiver infeliz, case de novo e dê essa opção ao seu parceiro, à sua parceira. Sejam felizes, porque nem Jesus Cristo se alegra em ver a sua tristeza num casamento. Nem Jesus Cristo se alegraria em ver você triste ou o seu parceiro triste, os seus filhos verem vocês brigando. Isso não existe. Não caiam nessa cilada. Vivam em harmonia. Se casem de novo. Ok, antes de passar para o pessoal aqui, Shaul, você pode fazer a pergunta para o Adriano, se ele tem a soma das 70 semanas que vai... Não existe, o Adriano o Adriano foi eloquente, ele e o professor Jeremias uma vez falaram, não existe essa conta em Daniel. Eles falaram. Procede, Adriano. Lá não vai ter a matemática, vai ter só os dois eventos, o ponto de partida e o ponto inicial. Então por que todo mundo está tentando Aliás, explicar isso aí? O ponto Isso inicial é uma construção teológica. é assim, ó, lá em Daniel capítulo 9 aparece a profecia. A profecia ela não traz datas. Por exemplo, como é que nós sabemos que Jerusalém foi destruída no ano 70? A Bíblia não diz. Ela não fala que no ano 70 vão destruir Jerusalém. A profecia não é assim. Ela traz o acontecimento. Inclusive Jesus falou, quando vocês verem as coisas repugnantes que causam desolação cercando Jerusalém, cai fora. O sinal foi esse, não foi o ano. No ano 70 o negócio vai ficar feio para vocês. Não, ele não falou isso. Da mesma forma... Como que é, Adriano? A casa vai cair para vocês? Literalmente, né? Mas assim, ó, Daniel Corre que capítulo o bicho 9 vai pegar, traz corre que o bicho vai pegar. Daniel capítulo 9 traz as informações proféticas. Primeiro, quando for dado a ordem para reconstruir Jerusalém, vai se passar depois disso 70 semanas. Aí vai chegar, no final das 70 semanas, vai chegar o Messias. É essa a única informação que nós temos na profecia. Aí no desenrolar da história, nós vamos ver esses acontecimentos. A ordem é dada em que ano? No 20º ano do rei Artaxerxes. Então a partir daí começa a se contar as 70 semanas. Quando acabar esse período, o Messias chegou. Lá em Daniel tem o cálculo. No 20º ano, que vai ser no ano 455, lá não tem esse cálculo. Lá tem os acontecimentos. E os acontecimentos, quando eles ocorrem, nós sabemos as datas e assim a gente pode fazer o cálculo e chegar à conclusão. Em tese, o Shaul está certo. Daniel não traz o cálculo, traz os acontecimentos. É por isso que eu falo bem dos testemunhos de Jeová, porque eles não dão círculos e não ficam dando pontos sem nó. Sim, é não. Ô, irmão. E Alonso, vai lá, Alonso. O Shaul, com todo respeito, viu, irmão? Você fala bem dos testemunhos de Jeová, porque tanto você quanto eles negam a divindade de Cristo.
Não, eu Então, falo bem assim, da CCB também. deixa eu falar. Né? Deixa eu falar. As 70 semanas de Daniel, 70, né? Então, Daniel fragmenta elas em 7 semanas e depois 62. 7 e 62. Quanto tempo durou a reconstrução de Jerusalém, ô Shaul? Eu falo bem de Testemunho de Jeová, falo bem de congregacional, Irmão, subterfúgio não. Responde a pergunta. batista, presbiterianos, porque eu nunca vi eles gritando, chamando os outros de diabo, demônio. Vixe. Você pega algumas etnias cristãs, cada 10 palavras, 7 é filho do diabo, seu demônio. Irmão, de Satanás. novo fugindo da pergunta. Qual Peraí, pergunta? Alonso. Ô, Shaul, você consegue responder a pergunta do Alonso? Qual é a pergunta? Eu não vi. Faz aí a pergunta de novo, Alonso. Desde a saída do decreto para reconstruir a cidade e os muros de Jerusalém, quanto tempo durou a reconstrução? Isso na Bíblia? É Bíblia. Esdras, Neemias, pode ler. Eu Não espero. sei, você pode mostrar pra gente? 7 semanas, Você 49 pode anos. mostrar pra gente? 7 semanas, Ou você vai 49 falar, anos. não tô com a Bíblia, agora eu não lembro. Não, aí eu vou pedir você para ler os 2 livros, depois você volta aqui e fala que eu tô Peraí, Então mentindo. fala pra mim o capítulo e versículo que eu vou ler. Só você pegar o tanto Neemias. Alonso, me Presta fala atenção. o capítulo e o versículo que eu vou ler. Agora, se você falar, agora eu não lembro, eu tô sem a Bíblia, vai ficar chato. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Você pode Ó, responder o que eu te perguntei? Agora eu que te faço O a que pergunta. você Você pode tá- responder o que eu te perguntei? o que você tá me perguntando não Alonso, tá... você pode responder o que eu te perguntei? Eu entendi, irmão. Porque Não você não foge consegue... não, Alonso, não foge não. Responde o que eu te perguntei. Peraí. Ô, Shaul, Não gagueja, não gagueja, é só responder o que eu te perguntei. Peraí, silenciei os dois. Não é a farra do boi. Alonso, você consegue mostrar textualmente o que ele tá pedindo? Sim ou não, cara? Não quero mostrar. Ah, depois eu mostro. É só responder mesmo e tá certo. Vai lá, Alonso, abre o teu áudio. Consigo mostrar, consigo sistematizar dentro da Bíblia. Onde tá? Não, consigo mostrar. Capítulo e versículo para nós lermos, vamos lá. Então, o que você quer não está decifrado em um versículo. Capítulo e versículo, meu irmão. Não, eu já percebi, com todo respeito, irmão. Ó, eu já percebi, né? Presta atenção, se eu fazer uma construção aqui, parar para fazer uma construção... Meu irmão, você se falou que tá em capítulo e versículo e você não fala. Isso não é legal. 144 pessoas botando mó fé que você vai falar e você não fala. Ô, Shaul, não fica preocupado com pessoas não, irmão, que eu tô acostumado em live com 500, porque com você 1000 destruiu pessoas. muitos lares falando que a pessoa não podia se separar Pelo amor de Deus. porque iria para o inferno. Isso não se faz na cabeça Ô, de Wesley, ninguém. Wesley, Na cabeça de nenhum Wesley. pai de Shaul. família ou mãe de família. Peraí. Você... Ô, irmão, pelo amor de Deus, tá dando pra ver o seu desespero, tá feio, eu tô até gravando a live. Então, já que você está gravando, Alonso, eu estou pedindo, pelo amor de Jesus Cristo, que você me mostre o capítulo e o versículo dessas palavras que você falou da reconstrução do templo. Você pode mostrar, já que você está gravando? Você já leu Esdras e Neemias? Alonso, você pode mostrar o capítulo e o versículo? Não foge, não. Irmão, eu tô dentro de um carro na rua. Capítulo e versículo, não foge, não. Se você quiser, ô Wesley, se você quiser voltar à live mais tarde, eu proponho a mostrar Não, biblicamente, é capítulo e textualmente, versículo. todos os textos que ele tá me pedindo. Eu tô sem a Bíblia, tô dentro do carro. Tchau. Amém? Ele propôs a mostrar. Não, gente, eu não quero debater, gente. Ó, Rapidinho. eu fiz Tchau, rapidinho, deixa eu só falar. Você não vai debater. Ele falou que vai trazer os textos para vocês conversar. Gente, ó, como é que eu vou conversar com uma pessoa que eu pedi para ele me mostrar que capítulo e versículo que fala que quem casar de novo vai para o inferno, ele não mostra. Depois eu pedi para ele falar quem ungiu ele a juiz para decretar que quem casou de novo e reconstruiu sua vida feliz vai para o inferno. Quem que categorizou ele como juiz para condenar as pessoas? Ele não fala. Gente, como é que eu vou conversar com uma pessoa dessa que tem o poder de Deus para condenar alguém ao inferno? Como eu vou conversar com uma pessoa dessa? Amanhã. Ele vai me condenar para o inferno também. Shaul, a pergunta é, irmão. Rapidinho.
Amanhã, 7 da noite, vamos conversar só você e o Shaul? Só nesse assunto? Não, não quero. 7 da noite eu vou sair, eu vou pro shopping. Não, para. Gente, vocês acham que eu vivo de TikTok? Não. Shaul, Eu só fiz. Ô, gente, vamos lá. Eu só tô Tem entendendo. 47 pessoas na live. Eu fiz uma pergunta bem simples. Duas perguntas bem simples, bem simples. A primeira: aonde está na Bíblia que quem casar de novo e for feliz, quem se sentiu agredida verbalmente, fisicamente, acordava espancada, acordava tratada igual um lixo, que resolve se separar e reconstruir sua vida e ser feliz, ser amado, amada, vai para o inferno. Ele não me mostra. Depois perguntei quem deu essa capacidade dele para julgar vou mostrar, e Shaul, vou condenar as mostrar. pessoas ao Shaul, inferno. Ele Shaul. também não mostra. Ó, Shaul, Vou mostrar. ele falou que vai ter oportunidade de mostrar. Você tem a oportunidade de ouvir ele mostrando, olha só que Ele legal. falou que não pode, que tá no carro, ou seja, não tá aqui nele. Está Tudo bem, escrito em Shaul. algum lugar. Isso não faz sentido. Tudo bem, Shaul, ele vai mostrar, mas pode ser amanhã, 7 horas, só vocês dois, conversar só desse Não, assunto? não quero. Eu vou conversar com uma pessoa que vai me condenar ao inferno também? Não vou, Vixe. gente. Ô, Shaul, Wesley, Shaul. como que Shaul. você conversaria com uma criança de 5 anos e tentaria provar para ela que Papai Noel não existe? Impossível. Ô, irmão, Não vai me, conseguir. me chama de criança de 5 anos e tá com medo de conversar com a criança, imagina conversar com um adulto. Não Ó, tem presta como, atenção. gente. Como eu vou conversar com uma pessoa que condena uma mãe ou um pai de família que não está bem no Pelo seu amor de casamento? Ô, Deus. Shaul, Volta ó, ao inferno. 153 pessoas estão assistindo nós agora. Ele tá dando a oportunidade de provar para você textualmente. Não, ele prova para os seguidores dele. Para um judeu, desculpa, gente. Tudo bem, Shaul, mas tá abrindo a Ô, oportunidade. Shaul. Não. Shaul. Para Shaul. mim, ele ganhou essa conversa. Para mim, ele ganhou. Ô, Shaul, se você tá divorciado, irmão, volta pra casa o mais rápido possível. Se você tá fora de Cristo, volta pra Cristo o mais rápido possível. Senão eu vou pro Apocalipse- inferno. senão você vai pro inferno, é isso mesmo, Vou pode anotar morrer, aí. vou morrer lá. Isso mesmo. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Perfeitamente. É muito louco, gente. Ô, Alonso, no Primeiro Testamento há condenação de inferno para quem divorciou ou casou de novo? Então, ele falou que Deus não condena ninguém ao fogo. Se você pegar Malaquias capítulo 4, né, nós podemos abrir aqui, tá tratando do juízo de Deus. Se você pegar Oséias, Amós, Deus tá tratando. Queimar a colheita, não Deixa é eu falar, alma. irmão. Deixa eu falar. Ó, Gente, que loucura. Queimar Eu- você- colheita? O que tem a ver com queimar pessoas? Que você loucura tá é essa, desesperado. gente? Irmão, você tá desesperado. Pelo Peraí, amor de Deus. peraí, rapidinho. Cara, é muito Alonso, louco. Alonso, você citou um texto de Malaquias. Você consegue abrir e ler pra gente, só pra não ficar muito Vou vago? abrir aqui. Abre Vou aí, abrir lê. aqui. Mostra Não, peraí, queimando Alonso. almas. Ô, Alonso, você falou que tá sem nada, tá abrindo o texto e o texto que ele... Que estranho. Que estranho. É porque eu tô no celular, irmão. Eu tô no celular. Eu tenho que abrir. Ah, Eu tô no celular. tá. Que Calma, estranho. Calma, Shaul, calma. Vai lá, Alonso, abre aí Aqui, ó. Malaquias. Ó, tô no celular, ó. Tá vendo? A dificuldade é diferente. É verdade, Tá. é verdade. Mostra Vai lá, aí em Malaquias o Eterno fazendo churrascos dos judeus. Mostra pra mim. Calma, Não, calma. É porque o Shaul, ele quer que. Por isso que ele saiu do cristianismo. Ele quer que Deus desenha pra ele a teologia na cabeça dele. Tem que estar escrito do meu jeito, tem que estar claro do meu jeito, tem que estar assim, tem que ter Não, um gente. versículo. Não é assim que funciona a Bíblia, não, irmão. Ok, vai lá, Alonso. Mostra o texto aí que o Shaul também tá com o texto lá, aparece. É Malaquias o quê? Ele disse que Deus. Tô com hebraico aqui. Eu quero ver o que ele vai me ler em português. Eu tô com hebraico aqui. Vamos lá. Ele Nos deu disse uma que. aula, Alonso. Nos deu uma aula. Vamos lá. Ô, irmão, não dá pra conversar com ele, não, pelo amor de Deus. E daqui a pouco ele Alonso. vai, ó. Shaul, O que ele vai fazer? pera aí, Shaul. Alonso, versículo e capítulo pra ele achar lá. Então, ele disse que Deus não derramará juízo sobre os homens, que Deus não derrama fogo. Cita o versículo, pessoal. Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 2, está escrito assim, ó. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, inclusive o adultério é uma delas, né, serão como a palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não se deixará nem raiz, nem ramos. Todos os que cometem impiedade serão lançados na fornalha, serão destruídos e queimados. Está aqui bem claro. Peraí. Tudo bem, você leu. Shaul, eu já vou passar para você, Shaul. Alonso, a explicação desse versículo, rapidinho.
Aqui está tratando do juízo de Deus, bem claro, juízo. Juízo de Deus. Beleza, beleza. Juízo de Deus. Shaul, abre o microfone, lê esse mesmo versículo que o Alonso leu. Vou achar aqui que em hebraico não tem capítulo 4, tá? Isso foi um esqueminha da igreja, Tá né? bom, Shaul, mas vai lá, lê o Calma, eu tô falando que é difícil. Calma, que eu vou achar aqui. Calma aí. Vocês viram que ele leu que será lançado na fornalha? Vocês ouviram? Sim, tá lá no texto, ele leu no texto. Beleza. Qual que é o que você leu aí, Alonso? É capítulo 4, versículo? Você não sabe nem onde está Malaquias 4:1. Não, Alonso, ele pediu só a base, só, Alonso, não precisa. Calma. Não me Não, condena. porque eu tenho que tratar ele do jeito que ele está me tratando. Ele é muito... ele gosta de Lê aí, se sobressair. Lê aí, Eu lê aí, Shaul, lê aí, tenho Shaul, lê esse aí, dom Shaul. de irritar, você sabe disso. Lê aí, Shaul, lê aí. Deixa eu achar aqui. Calma, Alonso. Eu te amo em Cristo Jesus. Não, eu não Para, te Shaul. amo, irmão. Volta para Você não Jesus. me ama? Em Cristo Jesus? Não, você é apóstata. A Bíblia diz Não, Alonso, deixa ele ler. Vai, lê aí, Shaul, lê aí, senão... Calma, deixa eu achar aqui. Lê, Matana. A gente não Esse sabe será do um lugar. tesouro. Calma aí, deixa eu achar aqui. E ainda não recebemos. Serve o meu nome, mas para aquele vós que teme ao meu nome, levanta o sol. Diz o Eterno, diz que hei de fazer e me compadecer com o homem. Posso iníquos. Deixa eu abrir a Bíblia de vocês para ficar mais fácil aqui. Vamos lá. Não tem capítulo 4 em Malaquias, só no de vocês que tem. Calma aí. Eu vou achar aqui. O fato de ter versículo, capítulo, isso é para ajudar a pessoa que está lendo a identificar onde que está o texto para localizar. Sim, não, eu não estou desfazendo isso. Eu estou falando que fica difícil para eu achar. Fica difícil para eu achar. Porque mais Malaquias tá com 4, hebraico, né? versículo. Até eu esqueci. 4:2, o Alonso, é isso? Capítulo 4, versículo 1. Tá, 4 primeiro. Isso, 4 primeiro, vamos lá. Calma aí. O pessoal não gosta do Alonso, não, porque o Alonso tá com 12 presentinhos, o Shaul com 47, cara. Daqui a pouco. É porque lá na live a gente prega a palavra, tá preocupado com o presente não. Lá é Bíblia mesmo. E condenação. Condenação ao inferno também. Peraí, gente. Eu falei do presente para quebrar o gelo, o clima tá bem. Não, tranquilo. Só isso. Tranquilo. Olha lá, presentearam, tá vendo aí? Aê! Vai vendo. Aê! Achei. Vou ler, vamos ver se é isso que o Alonso falou. Lembra? Serão lançados na fornalha. Vou ler. Então voltareis a discernir entre o justo e o malvado. Isso aí seria o versículo 18 de vocês do capítulo 3. Pelo amor de Deus. Para eu entrar no outro, tá? Aí começa lá, aqui começa o Aí tá no capítulo 4, 3, versículo 1. Vou ler do capítulo 4, versículo 1. Veja se tá igual que o Alonso falou que vai ser lançado na fornalha. Pois aproxima-se o dia em que se abrasará como um forno. Como? Será quente como um forno. Não é que vai pegar fogo. Senão seria fogo, né? No qual todos os ímpios e malévolos... Deixa ele ler, Alonso. Eu precisava ler, Alonso. Lê, Você Alonso. pode... Alonso, eu vou te silenciar. Silenciar. Isso aí, vai lá. Lê aí o texto, Shaul. E serão como a palha, secos, não queimados, secos como a palha. E nesse dia serão queimados a tal ponto, olha como ele fala, queimados a tal ponto, diz o Eterno, o Senhor dos Exércitos, que eles não sobrará nem raiz, nem rama algum. É colheita. A colheita será queimada, não é alma. A colheita dos que estavam desviando dízimo. É sobre dízimo. Dízimo, maaser, e é colheita, não é alma. Aí continua. Mas para aquele que vós que temem ao meu nome, levantar-se-á o sol, né? Que é o dia vai raiar, da justiça, trazendo saúde eterna. Saúde.
em seus raios e florescereis. Vai plantar tudo de novo e vai crescer de novo. Como as crias bem tratadas em seu estábulo. E esmagareis os ímpios, como se converterão em cinzas sob as plantas dos vossos pés. Naquele dia que hei de preparar, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da Torá, coisa que foi esquecida pelo Alonso. Ele cita Malaquias, que manda lembrar da Torá, só que ele esquece da Torá. De Moisés, meu servo, a quem ordenei em Horebe estatutos e preceitos para todo Israel. Não fala de lançar em fornalha nenhuma e não fala de queimar não alma fala de nenhuma. juízo. Gente, isso é na plantação que está em Malaquias. Roubará o homem a Deus e todos me roubais em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos era maaser, plantação. Alonso. Pois é, tem mais uma informação aí. Várias vezes o texto usa a expressão como. Isso é uma símile. Ele faz uma similaridade com outra coisa. Por exemplo, se eu digo assim, ó, o Alonso, ele é forte como um touro. Eu estou comparando o Afonso com algo. Não estou dizendo que o Afonso é um touro. Você não está dizendo que ele é touro, é como Pois touro. eu estou usando a comparação. Quando o texto fala como fornalha, como palha, não quer dizer que aquilo ali vai ser realmente incendiado, pegando fogo. Gente, não tem lógica. Lido da mesma forma. Isso é básico, tá? É bem claro. E outra, Deus seria o ser mais perverso que existe. O que é, Bilote? Fica quieto aí. Desculpa. Deus seria o ser mais perverso que existe se ele torturasse pessoas no inferno de fogo. Por quê? Porque, veja bem, imagina uma criança, Alonso. Não sei se você tem filho. Mas então, irmão, em nenhum momento eu disse que Deus vai torturar ninguém no fogo. É destruir mesmo. Quando você acredita no inferno de fogo, lá, segundo a doutrina, não é um local de destruição para causar inexistência. É um local de tortura. Agora imagina um casal, tem uma filha, ela vive 5 anos, ela morreu. Ela vai para onde? Para o inferno. Porque ela não adorou a Deus, ela não conheceu se Deus é unicista, se Deus é trindade, é uma criança. Aí ela vai para onde? Segundo a doutrina do inferno, ela vai para o inferno. A criança viveu 5 anos, não tinha capacidade de entender tudo sobre Deus para decidir se vai ou não adorar a Deus, morreu, foi para o inferno. Imagina uma criança que está lá agora, que morreu, sendo torturada eternamente só porque ela viveu durante 5 anos. Ok, então, cara, desculpa, mas doutrina do inferno de fogo é a segunda maior. Aí é uma outra questão, Adriano, que nós temos que tratar, mas eu quero responder o Shaul, com todo respeito, né? Porque ainda que esteja comparando uma coisa com outra, né? Aqui Deus faz uma distinção, mas para vós está tendo uma distinção entre os impiedosos, entre os ímpios, né? Aqui está bem claro quando diz assim, ó, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Se não é literal, é algo parecido, né? Eu tenho a Bíblia inteira no Velho... que seria lançado na fornalha. Eu fechei meu microfone para falar com você, por isso que você não debate com ninguém. Você não tem estrutura para isso. Amém? O versículo primeiro, voltando aqui meu raciocínio, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, aí na sua tradução está ímpios, serão abrasados, e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará. Os abrasará aqui não está como uma comparação, não, está como literal. Aí no versículo 2 há uma distinção, que você diz que isso aqui é colheita, que é vergonhoso. Você diz que é colheita, né? Porém, aqui está fazendo uma distinção entre os ímpios. Versículo 2, mas para vós, os que temeis o meu nome. Olha a distinção aqui entre aqueles que temem ao nome do Senhor, que eu vejo que você não faz isso, e os que são ímpios. Uma distinção. Eles serão atormentados, ajuizados por Deus. Eu tenho o Velho Testamento inteiro tratando do dia do Senhor, né? Amós capítulo 5, 18 e 19. É como um homem que foge da presença de Deus e se escora numa parede, fugindo de um leão.
e coloca a mão na parede para se sustentar e é picado por cobra. O dia do Senhor vem como fogo, na sua frente é um jardim, como se fosse o jardim do Éden, e atrás como fogo devorador, destruição. Então, assim, a Bíblia inteira no Velho Testamento traz a questão do juízo de Deus. Agora, se o inferno é uma questão de tortura ou uma questão de extermínio total, aí nós temos que marcar uma live para debatermos a questão. Alonso, até onde eu sei, tanto o Shaul quanto o Adriano falou que aquilo é uma comparação, uma assimilação. Você concorda com isso? Na questão de fornalha, ou seja, o termo é virar ardendo como uma fornalha. Não significa que o fogo ali não existe, porque o próprio João Batista, lá no capítulo 3 de Mateus, ele diz no versículo 12, ele separará a palha no seu celeiro e lançará o trigo no fogo que nunca se apaga, Lá não tem comparação de fogo com... É o contrário, Alonso. Na verdade é o contrário. Ele separará o trigo e queimará a palha. Ô, Wesley, só um minutinho. Só um minutinho. Perfeito. Só um minutinho, Shaul. Só um minutinho. Tentar minimizar uma coisa por comparação não funciona. Por quê? Porque existem graus de comparação. Por exemplo, eu posso dizer que uma coisa é quente como fogo. Aí eu pego uma barra de ferro e boto ela para esquentar no fogo. Ela fica bem vermelhinha. Aí tu segura aquela barra de ferro com a tua mão para tu ver. Ela vai queimar igual o fogo. Não é fogo. Quando ele fala palha, será queimado como palha. Se você pegar uma palha seca e atear um pouquinho de fogo nela, ela queima bem rapidinho ali. Então você tenta minimizar não fala será queimado como palha, tá? Lá fala que será como palha, seco. É a plantação. Isso, mas é o que ele está dizendo. Quando ele fala sobre aquele grande dia que virá como uma fornalha, ele está falando de uma... No meu entendimento ali, futuramente, ele está falando da Terceira Guerra Mundial, o qual essas bombas que serão acionadas, essas bombas atômicas, queimaram as pessoas como palha. Então isso daí é o grande terrível dia do Senhor que virá. Ele virá como fogo. E é como fogo mesmo. Não é fogo literal, mas se você pegar a temperatura que vai vir ali queimando ali, abrasando as pessoas, ele vai vir, meu irmão, queimando mesmo como queima uma palha. Bem facinho, entendeu? Então tentar diminuir isso aí, dizer que é porque é uma comparação. Mas tem comparações que são basicamente iguais. Você compara uma coisa que é basicamente igual com a realidade. Mas ali, Bento, você vê que é a plantação, porque ele fala que o fruto da terra será como palha, seco, não vai crescer nada. Aí fala depois que depois vai crescer da planta dos vossos pés, mas isso dali já está falando da restauração. Isso, mas ele já está falando da restauração que virá depois. Porque eu vou ter que sair. Deus vierem, falar que ali fala de queimar a alma é muito louco. E mas porque assim, ó, quando se você comparar, rapidinho, Wesley, se você comparar a forma como as pessoas faziam as plantações no passado, é muito simples de entender. Como é que eles faziam? Para eles adubarem o solo, eu morei no interior muito tempo quando era criança, eu vi isso daí. Eles queimavam primeiro toda aquela palha que estava em cima do solo ali, para que o solo ficasse fértil. Eles faziam isso, aí depois que queimava tudo, ficava bem quente, eles esperavam um certo tempo para depois plantar de novo e crescia bem rapidinho. Mas é a mesma coisa. Plantação de cana ainda é assim. Ali em Malaquias, Bento, você entende como o Alonso, que ali é juízo, é condenação, é inferno, é fogo? Você entende igual? Não, a questão de ser inferno, eu não sei como é que vai ser, cara. A Bíblia não relata isso. Na tua opinião, na minha opinião, será o juízo da grande tribulação. Então é igual... Não, aí já é outro entendimento, então. É o mesmo entendimento, porque aquelas pessoas que vão... Porque assim, aquelas pessoas... É uma espécie... A grande tribulação é uma espécie de juízo. Não, inferno. É um juízo divino que será... Fogo. Sim, o inferno também é uma espécie de juízo, é o que eu tô te falando. Existem, por exemplo... Existe uma punição que vai acontecer aqui na Terra e existe uma punição espiritual futura. Então você acredita de certo termo igual o Alonso? Parecido com o Alonso aí. Então se é parecido é outro entendimento, certo? É um entendimento um pouco diferente. Eu não sei, eu não entendi, eu não vi o Alonso falar completamente sobre isso. Eu não vi ele falar completamente, mas o que parece é parecido. Lá em Malaquias, no texto que o pessoal está falando, está tratando de dízimo até onde eu sei. É isso? Não. Malaquias 4 não. Aquela parte que ele fala sobre a queima ali das pessoas infiéis ali, não é questão de dízimo não, cara. Tá falando de julgamento. Não tem versículo nem capítulo. Nos originais, vamos dizer assim. Isso. Tá falando. Não é continuação? Mas ali, pelo que dá a entender quando você lê ali, o Zacarias vai entender melhor, que ele também estuda muito essa questão judaica aí.
Ele vai explicar melhor isso aí, mas o que dá para entender é que ali existe uma separação de entendimentos do texto. Ele vai falando sobre certa parte ali, sobre dízimo e tal, aquela coisa toda, mas depois ele começa a entrar num assunto diferente ali. O Zakai chegou agora. Já é o julgamento final. O Zakai pegar o entendimento, eu vou deixar ele aguardando um pouquinho, já eu passo para ele entender pelo menos como tá a live aqui, tá? Shaul, lá então, do 4 para frente não tem nada a ver com dízimo? Igual o Bento tá falando? Gente, eu li para vocês e vocês interpretem o que vocês quiserem. Eu não tenho poder nem intenção de mudar a vida de vocês. Eu li como está lá em hebraico, vocês vão decidir. Não tem, por que eu não entro em debate? Porque não tem lógica eu querer entrar na cabeça de alguém e falar assim, é isso que você tem que fazer e você tem que acreditar nisso. Não tem lógica. O 4 fala de dízimo, continua falando de dízimo? Gente, é que assim, primeiro, quando você vê na Bíblia cristã, vamos falar assim para entender. Existe capítulo e versículo. Quando você vai na Bíblia hebraica, não tem capítulo, não tem versículo. Então, o assunto ele é único. Todo livro, o assunto é único. Se o assunto de Malaquias é único sobre dízimo, sobre Maaser, ele vai terminar falando sobre o Maaser. Isso é fato. Então, o que acontece? Eu não pode começar um assunto e terminar em juízo final. Não existe juízo final para o eterno. Interpretação cristã. Eu respeito, mas, gente, não existe juízo final para o eterno. Vocês não vão ver no Primeiro Testamento um juízo final, uma condenação. Isso é Novo Testamento. E eu respeito quem crê. Agora, falar que aqui está falando de condenação de alma não faz sentido. Ok. Leia todo o texto, do capítulo 1 ao capítulo 4. Quer falar alguma coisa, Adriano? Com certeza. Sabe o que é interessante? É que os caras que acreditam na fantasiosa doutrina do inferno de fogo, eles dizem que lá as pessoas estão lá sofrendo, gritando, chorando, reclamando do calor intenso, que parece que estão no Piauí, né, Zakai? Eu vi ter uma piada, viu, Shaul, que disse que quem vai pro inferno de fogo faz estágio no Piauí. Pense no lugar que... Qual que será que é pior? Qual que é mais? Mas o ponto é o seguinte, ó. Salmo 31, verso 17, lá diz assim, ó: ó Jeová, que eu não seja envergonhado ao invocar a ti, que os maus sejam envergonhados, que sejam silenciados no inferno. Que os maus sejam silenciados no inferno. Tem gritaria, gente, no inferno de fogo? Não. Porque disse que quem vai para o inferno fica silenciado, em silêncio. É engraçado que o Salmo 115, 17 fala sobre o silêncio da morte. Quem está morto não está falando, não está chorando, não está reclamando, não está pedindo ajuda, não está fazendo nada. Ele está em silêncio. Então, diversas formas tem como provar que o inferno, um local de tortura eterna, não existe. Não existe. Isso é uma concepção completamente fora do que a Bíblia diz. É mais uma cópia de crenças pagãs, tentando colocar ela dentro da Bíblia. Ok, chegou o nosso amigo Zakai aqui, quero dar bom dia para ele. Zakai, a gente está num tema aqui meio que até aleatório, falamos de inferno, falamos do Espírito Santo no Primeiro Testamento. E aí, Malaquias 3, 4 lá fala de condenação, de juízo final. Como que o messiânico entende o inferno, o Espírito Santo lá no Primeiro Testamento? Tá mais ou menos aí o assunto. Não, qual é a pergunta, meu filho? Você fez várias. Eu vou começar aqui pelo Malaquias, que é o que eu estou ouvindo. Rapaz, eu não sei como é que o Mino consegue deixar o camarada entrar na mente deles. O texto aqui, Malaquias, o livro todo, ele vai tratar da deslealdade dos sacerdotes. Eles estavam cometendo diversos pecados, estavam oferecendo sacrifícios de animais cego, coxo, estavam roubando as viúvas, órfãos e estrangeiros, estavam cometendo feitiçaria, né? Capítulo 1 e 2 vai tratar disso. Estavam mandando as suas mulheres embora e pegando outras,
certo? Aí no capítulo, que no livro hebraico não terá o capítulo 4, né? Mas na Bíblia cristã está, o verso 1 em diante, né? Vai dizer assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Então, o dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, então aqui, ó, esses soberbos, os que cometem impiedade, serão como a palha. Os soberbos serão como a palha. E o dia que está por vir os abrasará. Em português bem dizido, isso aqui os queimará. Aqui é juízo. Eu não acredito em inferno queimando eternamente, mas acredito que o homem será destruído. Os pecadores serão, de fato, destruídos. Então o texto aqui não está falando de plantação, não. Está falando dos indivíduos pecadores, que já foi nomeado todos os seus pecados anteriores, serão destruídos, queimados, abrasará. Diz Yahweh de Sebaot, de sorte que não lhes restará nem raiz e nem ramo. De quem? Desses soberbos. Esses soberbos foram comparados aqui à palha, a árvores, que são secas ao ponto de queimar com facilidade quando o fogo vier. É desses indivíduos que não restará nem raiz e nem ramo. Eles serão extinguidos. É isso que o texto está dizendo. Ninguém está falando de plantação nenhuma não, cidadão. Então, de certa forma, Zacai ali sim termina com juízo. É óbvio, o texto aqui é claro. Agora para os outros, olha só como é, olha só o verso 2, ó. Mas para vós, isso é pessoas, não é árvores, né? Não é plantação. Os que temeis o meu nome, nascerá o sol da Justiça. E cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerro. Quer dizer que as pessoas agora são bezerro, é? Bezerro solto. Pessoas que se alegrarão, né? E pisareis os ímpios. Que ímpios? Aqueles ímpios que viraram cinza ao texto. Porque se farão cinza debaixo dos seus pés. Os ímpios serão cinza, que queimaram. Rapaz, o texto aqui é um português tão bem dizido, como diz o povo. O camarada vai dizer que é plantação. Rapaz, tem essa paciência. Então, até onde eu entendi, você não acredita que vai ficar ardendo lá eternamente. Não, certo? de forma nenhuma. O homem será destruído e estamos com essa. Mas vai haver um fogo que vai consumir e se tornar... É claro, os ímpios serão destruídos. O Taná diz isso com toda clareza. Então, tipo assim, inferno eterno não existe, mas que vai ser aniquilado. Não, para mim não. Que vai ser aniquilado ali com fogo vai ser. O texto aí é claro, né? Caramba, olha quanto, né? Zacai trouxe um entendimento novo. Até agora ninguém falou sobre isso aí. O Bento falou uma coisa parecida, o Adriano... Se eu não me engano, o Testemunho de Jeová também acredita sim, cara. Ele não acredita num fogo eterno, um negócio que o camarada fica lá queimando eternamente e tal. Muito bem. Ô Shaul, você tem alguma ponderação a fazer? Porque a ideia é totalmente contrária que você trouxe, Shaul. Porque ali, até então, o Shaul falou que era colheita. Gente, entendam uma coisa. Vocês vão ouvir 300 definições, 400 definições. Vocês têm que decidir. Não é judeu, não é cristão, não é umbanda que vai fazer sua cabeça. Nem pode. Você, pai de família, você, mãe de família, se reúnam aí e vocês estudem. Peguem o que for bom, retenham o que for bom. E o que não for bom, também retém do lado para você ter como aprendizado. O que vocês não podem fazer é criar denominações, inventar situações, atacar, né? Tipo, seu Wesley, seu safado, seu mentiroso. Não façam isso. Não compreende com a nossa existência. Vivam a vida de vocês. Creiam num só Deus, Criador dos céus e da terra, e sejam bons. Religião. Homens manipulando homens. Ô Shaul, tanto o Zacai, ele trouxe, mas a partir do capítulo tal vai dizer isso. Então, tirando o capítulo, tirando o versículo, muda-se o entendimento? Gente, é o entendimento do Zacai. Ele é um homem formado. Para ele mudar, só se ele quiser. O Adriano, só se ele quiser. Shaul, só se eu quiser. Somos homens formados. O que eu nunca posso fazer é falar assim, o Adriano está errado. Quem sou eu para falar que ele está errado? Na crença dele, ele está certíssimo.
Ah, o Bento, na crença dele está certíssimo. O Bilote, na crença dele está certinho. Não, deixa eu passar Gente, aqui. Então, o que Não, acontece? Bilote não. Então, gente, é assim, vivam, e é por isso que judeu nunca vai pregar para vocês. Você nunca vai ver um judeu pregando em praça pública, nunca vai ver um judeu falando assim, vamos lá na sinagoga para você aprender. Não existe isso. Então, você tem que ser consciente de tudo. Retenha o que for bom. Vocês ouviram 4 situações, 4 explanações de Malaquias. Você tem capacidade para definir o que é certo ou não. Ok, ô Zacá. O problema aí, Wesley, é assim, ó. Eu estou escutando É que você, tá? Eu tô escutando. Existem diferenças nesse termo, né? Nessa questão aí, existem algumas diferenças. Porque, por exemplo, ó, o fato de você acreditar que uma pessoa não vai padecer eternamente num lugar espiritual aí, de fogo, como as pessoas creem, né? Não quer dizer que esse lugar não exista. Por exemplo, eu também não acredito que uma pessoa vai viver eternamente queimando no inferno. Não acredito nisso, até mesmo porque teria que haver uma base bíblica para isso que não tem. Porque o único que é capaz de dar vida eterna a uma pessoa é Jesus. A Bíblia é clara nisso daí. O único que pode dar vida eterna a um ser humano é Jesus Cristo. Ele deixou isso bem claro. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Ou seja, sem Jesus a pessoa não recebe vida eterna. Então, como é que uma pessoa consegue viver eternamente em um lugar se Jesus não concedeu ela viver eternamente? Para que existe esse lugar espiritualmente existe, a Bíblia deixa claro isso daí também. Tem várias passagens que Jesus fala sobre esse lugar. Ok. Agora, uma coisa não quer dizer outra, né? Uma coisa não leva a outra. Ok, ô Zacá, indo na ideia do Shaul que o Bento falou também, TNM, João Ferreira de Almeida, Bíblia de Jerusalém, King James, todas elas têm capítulo e versículo. Se eu tirar, ou melhor dizendo, se eu ler no original, que não tem nada disso, não é original, tá? É uma forma de expressar. Se eu falar no manuscrito, não tem versículo nem capítulo. É um entendimento aqui, aí depois dos capítulos dos versículos, tem outro entendimento ou é a mesma coisa, na tua opinião? Vai continuar do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho, Vai não muda continuar do nada. mesmo jeito. Inclusive, eu tenho a Bíblia judaica completa aqui, que é a tradução da Sefer, tá lá do mesmo jeitinho. Não mudou nada. Então por que os judeus falam que muda aí? Mas assim, ó, Zacá, Rapaz, aí é a manobra, né? Aí é o famoso sabonetar. É que assim, TNM, Almeida Corrigida, fiel seja qual for, Bíblia de Jerusalém, King James, ela tem as suas discordâncias. Isso não seria um ponto de falar, olha lá, ó, até elas, entre elas, tem ponto de discordância em relação aos textos originais. Como é que você... Mas aí são as comissões de tradutores que se juntaram e fizeram a tradução X, certo? E aí o que acontece? Não é erro, porque assim, nós temos uma tradução formal, ela vai tentar priorizar a língua mãe, a língua de onde você traz. Então ela vai ser um pouco mais rebuscada, né? Não vai ser tão fácil de ser entendida a leitura. Já uma tradução dinâmica, ela vai trazer uma linguagem mais corriqueira, né? Uma linguagem da língua receptora, né? Você está trazendo do hebraico, do grego para o português, então eles vão facilitar esse entendimento. Aí você tem uma tradução literal. Olha só como é complicado. Se tu pegar uma Bíblia de tradução literal, tu vai ver que ela é difícil de ser entendida, porque às vezes ela não tem alguns conectivos. Vai faltar algumas palavras que é necessário que aquela frase, aquele versículo, ela pede. Ela vai pedir aquela. Só que, tanto no hebraico como no grego, tem algumas coisas que não existem na nossa língua. E aí, como é que eu traduzo isso? Entendeu? Vamos colocar, a gente tá lá, palavra por palavra. Não vai dar certo. Tenta traduzir palavra por palavra pra você ver uma coisa. Então, não Zacá, fica igual, cara. se não vai ficar igual, então a gente precisa recorrer aos judeus para eles explicar o entendimento daquela palavra? Não. Recorrer a judeu hoje vai ficar difícil, porque o cara não viveu na época que foi escrito. Entendeu? É uma outra... Então eu tenho que recorrer ao contexto em que aquele texto foi escrito. A cultura que cobria aquele momento. Eu tenho que saber quem escreveu, para quem escreveu, em que época. Aí é mais fácil você chegar a um entendimento. Mas falar com a negada de hoje, aí vai ficar difícil.
Então, tem uma pergunta aqui, ó, o poder da oração perguntou, tem que recorrer ao Espírito Santo para entender a Bíblia. Pois é, o Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus, teve uma revelação. O Francisco teve uma revelação. Também tem o entendimento de Russell, que é a descendência de Jeová. Cara, não é. Aí, qual é o Espírito Santo aí que tá certo? Qual deles? Entendeu? Rapaz, então, aí não dá, cara. Complicado mesmo, ó. Ninguém melhor para explicar do que o próprio autor, Deus. Então tá tudo bem. Mas acontece que eu queria saber quem é o cidadão que tá falando diretamente com o Criador, que eu tenho um bocado de pergunta para fazer. Ele falou que é Quando ignorante. alguém, deixa eu só, veja bem, ó. Quando eu abro o meu celular, seja em qualquer plataforma, que vem o negócio que Deus mandou te dizer, eu digo, rapaz, eu queria encontrar essa pessoa, cara, que tá falando diretamente. O Bento andava falando Porque assim. eu tenho tanta pergunta, cara, para fazer. Aí vem uma pessoa, rapaz, a pessoa que vier falar comigo, disse só o Senhor mandou te dizer, eu digo, ele mandou dizer o quê? Tal coisa. Não, mas faça o seguinte, eu tenho umas perguntas para fazer. O Adriano, entendeu? Tchau, não. Eu tenho umas Zacaia, perguntas, cara. Zacaia, anota as perguntas aí que eu vou falar com ele aqui. Te orienta, rapaz. Rapaz, Muito bem, pessoal. Tem um pessoal que é besta, rapaz. Muito bem, eu comecei essa live 8 da manhã, eu acho, já até meio-dia. Valeu, gente. Vai estar no YouTube essa gravação, tá em 3 partes, 3 assuntos diferentes. Eu não falo em língua estranha, não, viu? E falo, né? Baru atau ya Elohim Elohim, Amotsi. E aí, é estranho, né, não? Errou aí, hein? Essa não é a pronúncia certa, não, mas vamos lá. Essa passa, hein? Valeu, gente, valeu. Eu queria muito, cara, ver o Alonso e o Shaul falando sobre o segundo casamento. Cara, acho que vai parar o TikTok, cara. Rapaz, outro que discorda do Alonso sobre essa questão de segundo casamento sou eu. Discordo completamente. O Shaul também, 100%. Eles tiveram um arranque. Não faz, olha. Eu vou. Só você está encerrando a live, mas preste bem atenção. Olha só o pensamento do Alonso. Talvez ele esteja escutando aí. Gosto dele, ele tem um pensamento semelhante a mim quanto à crença no eterno, mas vou discordar completamente dele nessa questão. Que o eterno não deseja que haja separação entre as pessoas que contraíram matrimônio, isso é um fato. Muito bem, é verdade, esse é o projeto. Mas imagina que a mulher, o homem, casou com uma pessoa que não tem como conviver, cidadão. Tem pessoas que é horrível de convivência, nem os pais aguentam, ninguém aguenta aquela pessoa. Isso não é casamento, casamento é união. O Implacável falou defender seu pecado. Oi. O Implacável falou, vocês querem defender pecado de vocês, ó. O Implacável, ele não acredita na Bíblia, a gente não dá nem assunto para ele. Deixa ele para lá. Então, o que acontece? Aí, vamos dizer, em alguns casos eu já ouvi ele dizer o seguinte, a mulher meteu o chifre no peão, ou o peão meteu o chifre na mulher, aí tem que perdoar, entendeu? Para voltar. Porque se não perdoar, tem que viver sozinho para sempre. Rapaz, isso é impraticável do ponto de vista humano. Isso é sem lógica, rapaz. Sem lógica. O Adriano deu um exemplo aí pro Alonso, a comparação. Tipo assim, Alonso, tem um touro. Aí o pessoal, no final das contas... Não, aí não, cara. Aí o Alonso tem um chifre. O Abilote falou, o Alonso... Ixi. Não, esse cara é terrível aí no comentário. Tá certo, gente? Valeu, até a próxima. Shalom.